Olá a todos e bem-vindos ao Café com Sentido. Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num clássico, né? A Metamorfose de Kafka. Temos aqui uns trechos da novela e também um artigo acadêmico que faz uma análise psicológica bem específica. Foca na ideia de comportamento esquizoide. Exatamente. A ideia é conectar essa narrativa super angustiante do Gregor, né? Ele acorda um gigantesco inseto, conectar isso com essa interpretação psicológica que a gente tem aqui. Focar no isolamento, na rejeição e até numa possível fragmentação do eu, que a análise sugere. Certo, então vamos começar pelo começo. O choque inicial, a história assim, joga a gente direto na situação. Gregor Samsa acorda transformado. E o texto descreve muito bem, né? O dorso duro, ventre marrom, aquelas perninhas finas se mexendo sem parar. É impressionante a descrição. Mas o que chama muita atenção, e que a análise psicológica certamente pegaria, é a primeira reação dele. Sim. Não é o horror do corpo novo. Não. É o trabalho. O trem das 5 que ele perdeu, a dívida dos pais com o chefe. Essa prioridade é algo, né? Totalmente. Mostra uma pressão externa absurda, né? Trabalho, família. Parece que isso sufoca qualquer reação mais pessoal, existencial. Isso. E a família? No início há uma preocupação meio distante, sabe? A mãe com a voz suave, o pai batendo na porta, a irmã perguntando se ele precisa de algo. Quase um protocolo. Mas aí... Só sai aquele som horrível, aquele guincho chirliante. Nossa, essa cena da porta se abrindo... É muito forte. O chefe sai correndo, horrorizado. A mãe... O pai desmaia. Vai. A reação dele é de uma agressividade imediata, né? Exato. Brutal. Ele pega a bengala, um jornal, e força o Gregor de volta pro quarto. Chega a machucar ele. É uma rejeição, assim, instantânea. Violenta. E depois desse choque inicial, a coisa meio que se arrasta, né? Vem o isolamento, a degradação. Pois é, e aí a análise que a gente tem conecta isso com a ideia de retraimento social, que é uma característica que pode aparecer no transtorno esquizoide. Faz sentido. O Gregor se esconde, primeiro de vergonha, talvez, depois vira hábito. Ou necessidade, né? A irmã, a Gretchen, no começo até cuida dele, leva comida. Interessante que são restos, coisas estragadas que ele passa a gostar, né? É bizarro. Mas esse cuidado não dura muito, o texto mostra isso claramente. Não dura. A Gretchen começa a limpar o quarto com pressa, demonstra nojo, abre a janela como se estivesse sufocando. Empurra a comida com o pé, o quarto dele vira um depósito de entulho. Isso bate com o que a análise chama de retraimento emocional por parte dela, né? Perda de interesse. Com certeza. E a dinâmica familiar só piora. A violência do pai retorna naquele episódio das maçãs. Nossa, pesado isso. O pai bombardeando ele com maçãs e uma fica encravada nas costas dele. É brutal. E a análise interpreta essa relação pai e filho como quase uma dinâmica de mestre e escravo. Talvez um reflexo das próprias questões do Kafka com o pai dele. E essa ferida da maçã debilita ele ainda mais fisicamente. Exato. Limita o movimento, reforça o isolamento, tanto físico quanto simbólico. A família começa a ter problemas financeiros, aluga um quarto para uns inquilinos. E o Gregor vira o quê? Um estorvo silencioso ali no canto. A barata velha, como a empregada chama. Exatamente. Cada vez mais ignorado. Tá, e como essa análise específica do transtorno de personalidade esquizoide amarra tudo isso? O que ela propõe? Bom, o artigo que a gente leu, dos autores Kahn e Amen, propõe olhar para o Gregor por essa lente. O transtorno envolve, assim, entre outras coisas, um distanciamento muito forte das relações sociais, né? Dificuldade de expressar a emoção para fora, uma preferência por atividade sozinho pelo mundo interno. Entendi. E a análise sugere que o comportamento do Gregor, esse retraimento todo, a aparente falta de resposta emocional, a preocupação com os pensamentos dele se encaixa nessas características. Quer dizer, então, que a transformação física poderia ser vista como uma metáfora radical. Tipo uma exteriorização de um estado psicológico que já existia ou que foi
detonado pela pressão da vida dele. Isso. A análise usa termos como despersonalização. Ah, aquela sensação de se ver de fora, meio irreal. Exato. Como se ele fosse um espectador da própria tragédia. E também regressão, que seria um retorno a estados mentais ou comportamentos mais básicos, para interpretar a perda das funções humanas dele. Entendi. A ideia central da análise é que talvez o Gregor já vivesse num certo isolamento emocional antes da metamorfose. A mãe mesmo descreve como filho infeliz, né? Verdade. A transformação só torna esse isolamento absoluto, físico, visível para todo mundo. E a rejeição final da família, especialmente quando a Gretchen fala que eles precisam se livrar desse monstro, seria o golpe de misericórdia nessa leitura. Precisamente. Para essa interpretação, essa rejeição clara vinda da irmã que antes cuidava dele sela o destino. Leva ele a desistir, a morrer por abandono, por falta de sentido. Completa o quadro de um colapso do eu que foi, digamos, turbinado por esse ambiente opressor. Então, o que a gente tira desse mergulho todo? De um lado, a história do Kafka, né? Essa transformação grotesca que leva ao isolamento total, à desumanização, não só pela forma física, mas pela reação de quem está em volta. E, por outro lado, essa análise psicológica oferece uma lente, uma forma de ver a metamorfose não só como um absurdo literário, mas como talvez o ponto máximo de uma crise de identidade profunda. Uma externalização de um sofrimento psíquico ligado à alienação, à falta de conexão, características que o quadro esquizoide tenta descrever. O ponto-chave talvez seja como a pressão externa pode distorcer tanto o eu interno, né? A ponto de uma mudança física virar essa metáfora tão terrível desse colapso. Exato. E essa leitura psicanalítica que ajuda a gente a enxergar isso não só como uma fantasia bizarra, mas como a explosão de uma crise de identidade, de uma alienação muito profunda. Perfeito. O que nos leva, talvez, a um pensamento final para quem está ouvindo. Manda. A rapidez com que o Gregor é descartado, né, pela família, pelo trabalho, assim que a forma dele muda, assim que a utilidade dele some, é muito perturbador. É verdade. Fica a pergunta, né? O que essa reação tão imediata, tão visceral pode dizer sobre como a gente valoriza as pessoas? Principalmente quando a gente se depara com o diferente, com aquilo que foge do funcional, do esperado. É. Uma boa reflexão para a gente levar dessa história tão potente.